ok? Então vamos lá, pessoal. Então a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre métodos alternativos, porque vocês hoje conhecem um método, né, que vocês um método que nós usamos até agora, qual foi? Quer dizer, vocês pegaram, por exemplo, uma placa de desenvolvimento, né, oficialmente suportada pela Edge Impulse, que no caso é o Arduino Nano do nosso kit, certo? E conectaram esse dispositivo, né, ao Edge Impulse de maneira online, e aí vocês capturaram, né, movimento, som e imagem, certo? Foram os 3 laboratórios que vocês fizeram, certo? Então vocês, através da serial, vocês capturaram dados. Mas é importante que a gente tenha em mente que esse, na verdade, é super bom para a gente fazer teste, para a gente aprender, para a gente, em alguns casos. Mas no mundo real, né, a gente vai usar, vai existir muitos dispositivos, como, por exemplo, os ESP32, né, ESP32, que muitos de vocês usam em projetos, né, que na verdade não são conectados, você não consegue levar diretamente os dados para cá. Okay? Então, o normal, eu tenho algumas alternativas para fazer isso, se você quer fazer via serial, e o mais normal mesmo é quando você pega dados, né, captura esses dados de maneira externa, por exemplo, captura dados CSV, que são dados tabulares, ou dados de imagem tipo JPEG, né, o JSON, etc., ou WAV para som. Vocês capturam isso, guardam, vocês podem gravar som pelo telefone, ou vídeo imagens pelo telefone, e depois você pode subir para o Edge Impulse, igual vocês já fizeram em algum laboratório lá atrás, lembra? Quando vocês subiram imagens, por exemplo, do Cifar 10, lembra? Que foi uma das primeiras, acho que a primeira contato de vocês com o Edge Impulse, quando a gente pegou na primeira parte do curso, tomamos o Cifar 10, que era um dataset de imagens, lembra? Acho que era 28 ou 28, né? Umas imagens pequenininhas, e a gente subiu para o Edge Impulse. Esse é o modo mais natural da gente subir dados para a plataforma, para o Edge Impulse Studio. Okay? Mas vamos dar uma revisada, então, nas várias maneiras que a gente tem. A maneira mais simples, né, e é super importante, é quando eu conecto um telefone. Né? Vocês chegaram a ver os primeiros exemplos. Né? A gente até usou o telefone, se não me falha a memória, para a gente testar depois entre gato e cachorro, né? Quando a gente usou lá atrás o caso. Agora, quando você trabalha principalmente com imagem e com som, quando você trabalhou, você fez, por exemplo, aí Unifail, yes, no, quer dizer, você fez um keyword spotting, você podia treinar esse cara, e antes de você fazer o deploy, por exemplo, você pode conectar, você poderia vir aqui, né? Conectar, chamar lá eu quero conectar, vem aqui em devices, quero conectar um dispositivo. Quando você conecta o dispositivo, o próprio Edge Impulse vai dizer o que você quer fazer, né? Aí você vai dizer, não, eu quero, por exemplo, capturar dados novos. Aí você vem aqui e vai dizer, eu quero capturar, sei lá, MUG, vou fazer um classificador de imagem com MUG. Esses dados são para treino, esses dados são para teste. Você pode fazer isso. E depois que você fez o treinamento, você pode vir aqui e ver inferência. O mesmo acontece com o som. Então, você poderia, por exemplo, usar o kit para fazer a classificação de imagem, e antes de você ir lá para fazer o deploy no seu dispositivo, no caso de imagem e de som, você pode vir aqui fazer uma das etapas no Edge Impulse, né? Eu posso fazer um teste em tempo real. Você pode usar o teu kit, ou você pode usar um outro dispositivo, como telefone, e um telefone, por exemplo, que tem microfone e tem imagem. Com o acelerômetro, por exemplo, ou giroscópio, não é tão simples, porque aí depende da posição, depende do tipo de dado, né, que é capturado, porque, de repente, como é que... às vezes é necessário fazer algum tipo de conversão. Por exemplo, no caso do Arduino Nano, né, o acelerômetro, por exemplo, ele já fornece dados, por exemplo, em Gs. Às vezes tem alguns que vêm, na verdade, em variação de menos 32.000 a mais 32, né? Menos 32K a mais 32K, depende do número de bytes do acelerômetro, né? Então, um minuto só. Né? Então, depende, né? Depende um pouco disso. Tá? Mas legal, mas é uma maneira super válida,
eu usar o telefone, tanto para fazer testes, né, como até para fazer para aprender mesmo, né? Aí nós aprendemos que eu podia pegar uma placa, por exemplo, uma placa tipo do Arduino, né, e colocar ela conectada coloquei conectada ao meu computador, né, e usando a serial subir, lembra, vocês usaram o web USB, ou pode usar também o CLI aqui, né? Vocês baixavam, faziam um flash, né? Baixavam um software aqui para o Arduino, né? Quando você fazia aquele flash, na verdade é um software que vai conversar com as plaquinhas, vai conversar com esse carinha ali dentro, né? Vai ver os sensores. Até vários de vocês fizeram teste, lembra? Vocês fizeram isso para poder conectar os sensores de luz, outros fizeram para ver distância, né? Eu vi vários projetos, vocês fizeram o Lab número 1, né? Então, basicamente, fizeram isso. Vocês carregaram aqui e subiram usando o web USB. Agora, apesar disso ser legal, a gente tem uma limitação grande. Só alguns, né? Vamos dizer, alguns microcontroladores são oficialmente disponibilizados para fazer essa conexão. E, obviamente, no caso do Arduino Nano, tudo bem, quando o Edge Impulse desenvolveu o Flash, eu tenho aqueles sensores que estão ali dentro, vocês conseguiam acessar os sensores. Mas se você quiser ligar um outro sensor externamente, usando o Grove, por exemplo, né, não vai funcionar. Eu quero ir lá, vou colocar um sensor conectado, né, num Grove, não vai dar, né? Não vai funcionar. Então, é importante que eu faça tem outras maneiras de fazer isso. Tá? Mas ainda dentro dessa, tá? Só para lembra que a gente fazia lá a conexão, agora mudou um pouquinho, lembra? A web USB, esse aqui era o programinha, isso aqui, dependendo do teu computador, você tem algum... depende do teu sistema operacional, você tem como carregar esse programinha. Na verdade, eu estou carregando ele aqui dentro, ele tem, na verdade, um binário, né? E esse binário, dependendo do teu sistema operacional, é só o jeito de pegar o binário e levar para cima. O que é o binário? Nada mais é do que o teu programa compilado, né? Pronto para ser executado no dispositivo. Tá? Mas, por exemplo, quer ver um problema sério? A própria Arduino, depois na época da pandemia, esse o Arduino Nano, ele ficou totalmente, não ficou disponível. Tá? Então, eles lançaram, porque faltavam alguns dispositivos. Vocês viram, alguns de vocês até repararam que havia alguns, eu acredito que o sensor de umidade, que começou na última aula, né? O sensor de umidade, por exemplo, alguns kits não tem, que foram da segunda leva que a gente recebeu de kits. A primeira leva estava completa, a segunda já veio sem. Na época, a Arduino conversou com a gente, porque a gente havia pedido os kits, e aí a Arduino falou, dá para mandar 100 unidades. Falou, beleza, pode mandar 100 unidades, porque se o pessoal quiser fazer um teste, deixa eu até ver aqui, por exemplo, que nós comentamos, né? Se você for fazer, quiser fazer um projeto com umidade, esse sensor, por exemplo, o DHT, é um sensor super utilizado. E aí você pega, por exemplo, liga um Grove nele aqui, né? Liga um Grove nele, né? Bota os cabinhos aqui, e você pode até ligar no kit se você quiser, ou liga nas perninhas mesmo. Que na prática, esse é um tipo de sensor que, em geral, você vai fazer ele mais distante do teu microcontrolador, do teu plaquinha de desenvolvimento. Né? Mas, por exemplo, a Arduino lançou agora, durante esse ano, o Arduino Nano Sense revisão 2. Nessa revisão 2, olha o que aconteceu. Esse cara que vocês conheciam aqui, né, que era o LSM9DS1, que era um IMO de 9 eixos, né, eles quebraram em 2 dispositivos. Quebraram num com 6 eixos, né, e outro de 3 eixos. Quer dizer, na verdade, o que eles fizeram? Acelerômetro e giroscópio no BNI 270 e pegaram o magnetômetro, o BMM 150. Tudo bem, vai funcionar igual, mas as bibliotecas são diferentes. Então não adianta você usar aquele programinha Flash que você pôs anterior, que não vai funcionar. Né? Se você pegar esse cara aqui e for descarregar, ele não vai funcionar. Tá? Então é um exemplo. Né? Mudaram o temperatura e umidade, né? que era o HTS 221, que esse desapareceu do mercado, eles tiveram que substituir pelo HS 3003, né? E o próprio microfone também houve uma mudança de versão. Você pode ver o microfone, ele está parecido, na verdade é um pouquinho, até que não mudou tanto. Mas, perceberam? Então isso é um problema. E isso é a nossa vida na eletrônica, né? Vai mudando todo dia, você vai ter um negócio novo, né? Então o importante é
aprender como é que você faz essas coisas, né? E até eu comecei, isso que eu tinha comentado com vocês, só rapidamente na outra aula, só lembrando, né? Só mostrando que a Arduino vai mudando as coisas. Quando eu tinha gravado alguma das aulas no semestre passado, a gente tinha lá, lembra? Eu tinha a opção, quando eu entrava aqui, eu tinha a opção de entrar só com acelerômetro. Agora, na verdade, eu carrego inercial, que são todos os eixos aqui, né? E aí eu tenho que selecionar os eixos que eu quero. Só um detalhe, tá? Eu acredito que nenhum de vocês chegou a usar, mas está disponível para esse curso, que era usar por exemplo, o View Terminal. O View Terminal, igualzinho o Arduino Nano, a gente também pode conectar direto usando o web USB, da mesma maneira, né? A única maneira é que eu carrego, o código que eu carrego aqui, um tipo de código, que é um padrão desenvolvido pela Microsoft, que é um ponto UF2. Em geral, quando você desenvolve um código em MicroPython, em MicroPython ele gera esse ponto UF2. A vantagem aqui é que ele é mais simples, eu não preciso carregar, eu não preciso ter aquele Arduino, o Arduino CLI, né? Basta eu pegar esse cara, ele entra como se fosse um drive, né? Então, quando você pega esse carinha, né? Você pega esse cara, você pega ele aqui, né? E dá duas vezes, igual você faz quando aperta duas vezes o Arduino para ele clicar em modo de boot, automaticamente no teu computador vai aparecer, se você olhar lá o gerenciador de drive do gerenciador de arquivo do teu computador, vai aparecer um drive aqui, ó. No caso, o drive chama Arduino, é um drive como se tivesse plugado um pendrive. E aqui dentro, ó lá, o corrente.f2 e tal, que é exatamente a função é a mesma que a gente tinha com o Arduino Nano. Quer dizer, o que vai fazer, ele vai subir um software que vai olhar os dispositivos dentro. Vocês têm aí nessa aula de laboratório, nas primeiras aulas de laboratório 1, eu deixei com vocês ali para quem quiser e quem fosse usar em projeto alguma coisa, tem passo a passo como é que você instala o View Terminal, né? O legal dele é que ele tem um display bem bacana aqui, dá para você fazer uma interface, né? E esse cara ele tem né, o microprocessador é o mesmo do Arduino Nano, tá? Ele é um da Nordic com Cortex M4, né? Um ARM, o CPU Cortex M4, né? Esse cara. Aí ele tem um microfone mais vagabundo, um microfone analógico. Ele tem o IMO também para o acelerômetro, né? Ele tem um sensor de luminosidade. Acho que foi isso. Que você pode fazer com os movimentos e tal, alguns projetinhos com ele. E o resto você vai ligar aqui via Grove. Então, você quer ligar sensores, você vai ter que ligar de maneira externa os sensores aqui. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo um teste aqui, ó. Estou colocando a câmera, tá vendo? Estou colocando uma câmera aqui, né? Ligada aqui nos pinos dele. Aqui. Bom, enfim. Então, essa é outra maneira, né? Agora, uma terceira maneira muito legal. Vamos supor, agora eu tenho um dispositivo, por exemplo, o Arduino, um ESP32, né? E o ESP32, por exemplo, não é oficialmente suportado. Então, o que eu posso fazer? Eu suponho que eu vou pegar esse ESP32 e vou conectar, eu deixei com vocês na aula que a gente falou de sensor, de fazer classificação de movimentos, eu deixei uma aula à parte, um extra, para quem quiser ver, como é que eu faria para pegar um ESP32 e conectar um acelerômetro externo. Então, eu colocaria o acelerômetro aqui, ligaria aqui nos pinos por I2, né? I2C, né? Esse bus, conecto aqui um acelerômetro, por exemplo, vou carregar um código aqui para poder ler o acelerômetro, o código vai ser compatível com o acelerômetro que você estiver colocando ali, e esse código, então, você vai carregar serial e vai subir usando, por exemplo, o Data Forward, acho que é Data Forwarder, na verdade, que é um aplicativo da Edge Impulse que, para sinais, para dados de baixa frequência, menos de 4 kilobytes de frequência de amostragem, funciona legal. Tá? Aqui tem esse clique aqui, eu tenho tá na web e também tem na aula de vocês aí dentro do aplicativo. Tá? Então, um exemplo, por exemplo, tem dois tutoriais que eu fiz recentemente, que eu publiquei,
Esse aqui usando o... Vocês têm aí o ESP32. Esse aqui é o Xiao, que trabalha com um ARM, o Xiao Sense, que trabalha com um CPU da Nord, a MPU da Nord, que também é igual do Arduino. E, recentemente, eu publiquei um outro cara, que é esse aqui, que é o mais novo dispositivo da SID, que é o Xiao ESP32S3, que é super rápido, tá? E ele não, como ele não tem, esse aqui tem acelerômetro interno, né? O Sense só, que é o da Nordic. Esse aqui não tem, então eu tenho que conectar externamente, tá? Então, independente um ou outro, como eles não são, ou esse está interno ou esse está externo, né? O que importa é que eu vou ter que pegar esse cara, vou carregar um código nele e vou usar o forward para subir esse cara, tá? Então, basicamente é isso. Quer dizer, eu venho aqui, eu tenho que fazer o meu programinha. Muito importante, pessoal. Por exemplo, vocês vão ver, se vocês entrarem lá no do ESP32, que é a mesma coisa, acho que do ESP32 eu usei esse mesmo carinha, o LSM 60 SDS-S3 aqui. Bom, é importante você fazer, sempre você tem que fazer um cálculo, depende desse cara aqui é um, na verdade eu usei o que anterior, nessa última aplicação eu usei um outro, usei o 6050, que ele gera de menos 32 mil a mais 32 mil, e quando você usa de mais ou menos 32 mil, eu tenho que fazer uma conversão. Por exemplo, vamos supor, ele está programado para a variação da aceleração ser de menos 2G a mais 2G, então menos 2G vai ser 32K, mais 2G vai ser mais 32K, quer dizer, 1G vai ser 16K, né? Então, você vai ter que fazer um mapeamento, né? Para, dependendo do valor que sai, converter isso em G, em geral você converte para metros por segundo ao quadrado, por exemplo, para você usar. Deixar nos valores, né? Os valores crus aí do acelerômetro não é legal, tá? E aí você usa o Edge Impulse Data Forwarder, né? Não sei se alguém chegou a usar, instalou, e aí você bota um clean, ele vai pedir a tua conta do Edge Impulse, o teu password, você entra, ele vai te listar todos os teus projetos, você vai dizer qual projeto que você quer, você clica no projeto, você diz, estou pegando acelerômetro, vai ser acelerômetro AX, AY, AZ, e aí dá o nome para ele, ponto. Aí ele vai fazer igualzinho, a gente fez antes lá, tá? Outra maneira, óbvio que eu comentei, o mais normal, o mais correto, né? É eu pegar, por exemplo, capturo os dados capturados por esse sensor, eu pego, por exemplo, som, né? Pego esse cara e vou guardar num SD card, por exemplo. Obviamente que você precisa ter o SD card conectado no teu dispositivo, tá? Você poderia, vamos supor, no caso do kit de vocês aí, você poderia conectar externamente um leitorzinho de cartão conectado via o Grove, né? E você conseguiria carregar os dados daqui para cá. Muito útil. A gente faz isso porque, em geral, quando você está capturando os sons da natureza, você não está conectado com o teu computador. Você faz isso, captura os dados, faz o dataset e aí você sobe, tá? E a maneira você vai subir usando aquele botãozinho, lembra? O Upload Existing Data aqui. Pega os dados que você carregou no teu computador e vai subir, tá? No caso dos Xiaos da vida, esse Xiao é esse carinha, esse pequenininho aqui, né? Os Xiaos, né? Você pode usar ou um drive externo, como esse aqui, né? Que tem um leitor de cartão aqui atrás, tá? Ele tem um leitor de cartão, ou esse novo aqui, custa $15 esse cara, tem câmera, tudo, e ele tem também um leitorzinho de cartão já tem um leitor de cartão que você consegue carregar aqui. Então, eu poderia gravar imagem ou som e jogar esse cara para o teu computador e do teu computador você subir. Tá? Então, quer dizer, basicamente, lembra? É a mesma coisa, só para lembrar, aquilo que nós fizemos com o Cifar 10, lembra? A gente tinha o Cifar 10 aí, acho que foi na aula da primeira parte do nosso curso. Vocês usaram o Cifar 10 para fazer uma classificação de imagens, lembra? No computador, usando o Colab, e depois eu pedi para vocês, falar, vamos pegar esse mesmo dataset, a gente baixou o dataset aqui, né? Baixou no computador e falei, escolham aí 2 ou 3 classes
Isso, acho que eu fiz na classe, eu fiz gato e cachorro, falei para vocês escolherem outra, né? Até falei para quem quisesse entregar, podia entregar a parte para uma nota, ninguém entregou, mas espero que alguém tenha feito, pelo menos, né? E aí a gente... mas era para vocês começarem a aprender a usar o Edge Impulse, é legal, porque vocês tinham feito a classificação na unha, né, usando o TensorFlow no Colab, e deu para comparar. O processo é o mesmo, né? Então você pega as tuas fotos, o teu som, joga e depois sobe. Tá legal? Né? Existe, só para comentar, em alguns casos, por exemplo, você quer manter, vamos dizer assim, usar serial para não ter que... aí eu não tenho cartão disponível. Tá bom. Vamos supor, esse aqui é um caso, né? Aqui é um caso que a gente fez aqui, um dos projetos com colegas de vocês, os colegas de vocês fizeram aí, né, num projeto no TFG. Eles estavam usando um SP32 dentro do projeto de fazer um ECG de coração, né? E o que eles fizeram? Eles tomavam o dado, passavam esse dado aqui por um aplicativo do Windows, PLX DAC, isso jogava uma planilha Excel, e aí o resultado da planilha Excel eles jogavam para o Edge Impulse depois, tá? Então, basicamente, ó, isso aqui era o projeto dos caras, né? O projeto deles aqui, né? Aí estava aqui, ó, tinham o SP, aqui capturava os dados, isso aqui no laboratório da Unifei, né? Aí capturava os dados da avaliação do coração, e aí esses dados, então, depois, o que eles faziam, eles já jogavam direto para essa planilha, tá? Então, aqui era o programa que ele fazia para capturar, quer dizer, os sinais, esse cara daqui, né? Entrava aqui, na verdade, a gente usou um conversor AD externo, porque o AD do F32 é muito ruim, acho que eu já comentei isso com vocês, né? E aí, esse programinha, eu passo por um PLC DAC e jogo para a planilha. Aqui tem um videozinho aqui, né? Onde fica explicando passo a passo para vocês como é que faz isso para quem quiser fazer isso. Essa é uma maneira de fazer, né? Para quem tem... Só que esse programinha só funciona no Windows. Se você não tiver o Windows, como é o meu caso, por exemplo, né? Eu tive que fazer isso em Python, tá? Então, eu criei aqui usando uma biblioteca serial em Python. Então, eu fiz o mesmo programinha, joguei para o meu computador, né, conectado na serial. Aí, um programinha em Python, eu criei um programinha em Python aqui, ele vai conectado lá, tá, na USB modem, que é a minha serial, eu vi qual serial que estava conectado, eu vi pelo Arduino, desliguei lá, claro, depois no Arduino, né? E é um programinha que simplesmente me carrega o dado, tá aí vocês têm esse programinha na aula que está aí, esse programinha está aí na aula 27, tem o código dele. Tá legal? Então, essa é uma maneira de fazer. Mas isso, em aplicações, né, como esse caso aqui, é importante que, veja bem, eu estava monitorando ou capturando dados de um paciente, né, que estava perto. Então, esse cara estava pertinho aqui. Então, beleza. Né? Agora, por exemplo, e se eu estiver longe? Eu poderia, uma outra maneira, eu pegar os dados capturados aqui, por exemplo, e mandar por Bluetooth, né, para um celular, que foi o caso desse projeto aqui que o pessoal, né, a gente está fazendo um projeto com o CNPq, os colegas de vocês estão fazendo, né, que é usando, tá vendo, eles desenvolveram essa caixinha aqui vai conectada nos halteres aqui, tá vendo? Ó, o cara tem duas, o professor aqui está com duas aqui. Então, primeiro, isso daí, os dados, então, são transmitidos por Bluetooth para um aplicativo aqui do celular, que foi desenvolvido com o App Inventor, e daí isso daí vai para uma planilha Excel. Então, eu pego os dados que estão sendo capturados pelo acelerômetro, que está conectado nesse carinha, que ele já tem interno especificamente, por Bluetooth vai para um aplicativo, né, e esse aplicativo, então, transmite em duas coisas. Pode transmitir em tempo real para uma planilha lá do Google Sheets, por exemplo, ou vai para os dados no próprio telefone. Depois que o dado está pronto, esses dados, então, são levados para uma planilha Excel, e da planilha Excel sobe para o Edge Impulse. Aí foi feito todo o trabalho de geração do modelo. Tá? Foi uma maneira de fazer. Só para comentar com vocês, quer dizer, existe uma outra maneira ainda de transmitir dados, que é via JSON, tá? Isso aqui é um caso, se vocês entrarem nesse meu tutorial,
Eu capturei dados, que às vezes dados são muito às vezes, complicados de você levar ou não tão formatados de maneira correta. Você pode trazer esses dados via JSON e levar para Edge Impulse. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas só para vocês saberem que tem aí. Ou seja, pessoal, vocês têm uma quantidade grande, né, vocês veem que tem uma quantidade bem grande aí de possibilidades de conexão dos dispositivos. Então, é importante que vocês tenham claro que vocês não devem ficar limitados só, vamos assim, no curso a gente usou, vocês fizeram os laboratórios todos usando o Arduino Nano, que é um cara oficialmente conectado a Edge Impulse, por exemplo, mas tenham claro que vocês podem usar qualquer microcontrolador, vocês podem usar qualquer sensor que não é os sensores que estão aí. Obviamente, vocês vão ter que, capturar os dados. O mais normal, então, é pegar esses dados, jogar esses dados aqui para um dispositivo, né, de armazenamento, tá? Esse é o mais comum, né? Um dispositivo de armazenamento como esse aqui, e aí jogar para o teu computador. Mas você tem todos os outros métodos aí, ok? Basicamente, todos esses exemplos vocês têm um tutorial que eu entro em detalhe, que eu publiquei, ou tem uma aula específica, algum material. Todos eles estão linkados aqui. Vocês, no final da tarde, eu passo. Quer dizer, na verdade, eu passo para vocês, mas eu vou deixar armazenado lá no curso para vocês terem essa aula atualizada. A anterior é muito parecida, que está originalmente lá, mas eu quis dar uma atualizada com alguns projetinhos a mais aí. Nessa aula lá que vocês têm gravado aqui também, eu deixei aqui opcionalmente, eu tinha feito um projeto uma vez que ele é muito divertido. Eu queria ouvir a temperatura. Então eu queria medir a temperatura, mas eu não tinha termômetro. Então o que eu quis fazer? Criei um projeto, basicamente foi baseado, eu tinha visto um pessoal trabalhando um paper que era sobre psicoacústica. Eu achei super interessante. Aí eu quis fazer um teste. Aí eu carreguei, colocava água fria num copo e depois água quente no copo e gravava a água caindo. Aí eu gravei isso, salvei esse troço, joguei para um Arduino Nano. E aí o legal, então fiz toda uma traquitana para gravar essa coisa, né? E eu fiz uma classificação e foi super interessante. Realmente, uma água, dependendo da temperatura da água, o som que ela faz ao cair num recipiente é diferente. Então, com isso, eu capturei dados, tal, né? Usei um aplicativo aqui, que no caso desse é um aplicativo para iPhone, porque é importante, uma coisa muito importante, eu garanti que a hora que eu estou capturando o som tem que ser capturado com 16 kilobytes, né? E 16 bits. 16 kilobytes de frequência de amostragem, 16 bits, que é como funciona o microfone depois para fazer interferência. Tá? Eu poderia gravar, por exemplo, uma coisa super simples, quer dizer, eu podia gravar até usando o próprio... a gente pode criar o projeto, conectar o telefone, capturar... vou capturar dados e usar o próprio telefone para carregar o som. E aí no Edge Impulse já vai direto depois para o Edge Impulse, né? Então, por isso que eu falei, usar o telefone é muito legal. Ele já vai capturar em 16K, 16 bits, e aí, normal, né? Aí fazer o projeto normal. Carreguei os dados, subi para Edge Impulse, como a gente sempre sobe, né? Aqui estavam os dados, era lá 4, 5 segundos, eu tive que cortar em pedaços, cortei em 1 segundo para ficar mais fácil, eu queria fazer. Apliquei o classificador, usei um MFE, que eu vi que funcionava legal para esse caso, não é o MFCC, MFCC para voz humana, eu usei o MFE, né? Que é para, por exemplo, coisas da natureza em geral, não necessariamente voz, né? Aí, pegava o mesmo esquema, né? Pegava um segundo da água, convertia esse 1 segundo no espectrograma usando o MFE, né? Tá vendo aqui a água fria e água quente. Dá para ver interessante, dá para ver claramente que eu tenho nessa região aqui, é bem diferente, ó. Tá vendo? Aqui, ó. A água quente, ela pega muito mais esse espectro aqui, tá vendo? E a água fria não, né? Olha que interessante. Até olhando você vê. Mas olhando aqui em cima eu não conseguia ver nada, água fria ou quente.
né? Então, é a água corrente, né? Então, a hora que eu aí eu peguei no barulho qualquer, né? E aí eu fiz o projeto, cheguei a 93% aqui de accuracy, né? Testei, né? Fiz um teste usando o telefone, né? Para ver se dá legal, né? Ficou super bacana. Funcionou, fui lá, joguei pro nosso kit aqui, tá certo? Aí eu ia jogando a água aqui, jogando a água, e ele me dizendo aqui, eu mandava ele acender, se era água fria, ele me acendia a luzinha azul, se era água quente, acendia a vermelha. Então eu fiz o teste impressionante, funciona legal. E deu para assim, uma coisa que eu notei é que a água quente era mais grave, a água gelada era um pouco mais aguda, assim, no meio da geral, né? Então, bem, ficou interessante. Então quer dizer, é só um exemplo para vocês, né? Que aqui eu quis fazer, capturei dados, por exemplo, externamente e depois levei para a Edge Impulse. Uma maneira para vocês fazerem. Podia usar o telefone também, tá certo? E eu poderia usar qualquer dispositivo aqui, podia vir aqui, poderia ter vir aqui, por exemplo, né? Esse mesmo projeto, eu poderia ter usado, por exemplo, um SP32 usando um microfone externo aqui, por exemplo. Funcionaria igualzinho. Carreguei, salvei os dados, subi depois para a Edge Impulse e faço o deploy. Tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, um exemplo de um projeto aí. Tá bom? Então, isso aí é o que eu queria fazer na primeira parte da aula aí, tá certo?